Eu já te apresentei o real valor de você participar de uma Olimpíada do Conhecimento, tipo a Canguru, tipo a OBMEP. Eu já te trouxe uma estratégia para você medalhar nesse tipo de Olimpíada, conquistar as premiações cada vez mais altas. E nesse vídeo aqui, o meu objetivo é efetivamente estudar com você. O fato de você consumir esse conteúdo já vai subir o seu nível de conhecimento, vai te trazer uma bagagem maior dentro da matemática do raciocínio lógico. Mas, se você quer de fato atingir um patamar acima do que você está hoje, acima da média, eu te recomendo a tentar resolver essa prova antes de mim. Seja pausando esse vídeo, fazendo a prova em formato de simulado, igual eu sugeri no último vídeo, ou pausando o exercício, resolve e depois assiste a resolução, mas assim você vai ganhar muito mais potência do que só assistindo, tá bom? Só de assistir você já sobe o nível, mas você tentar, você errar, você ter dúvida, você acertar, isso te traz uma potência muito maior, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou corrigir a prova de nível E de 2024, quinto e sextos anos, com detalhe de que eu vou dividir o vídeo em 3 partes, tá? Eu vou dividir em questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Em especial porque eu tô com uma certa dificuldade de lidar com vídeos muito grandes aqui ainda. Depois, com o tempo, eu vou melhorando essa dinâmica, tá bom? Te peço desculpas se isso foi incômodo, mas vai dar tudo certo e a gente vai aprender muito aqui. Bora lá. Questão 1. Qual quadrado é formado por duas partes diferentes? Aqui, em geral, muita gente só de olhar já consegue identificar qual é essa figura diferente, tá? Mas se você quer usar de uma estratégia para resolver com um pouco mais de clareza, lembra que você tem um papel na sua frente que você pode rabiscar ele à vontade. Então, duas formas de você fazer isso são: uma, colorindo a sua figura, e aí inclusive eu te recomendo tentar colorir ela com uma cor um pouco mais fraca, de forma que você consiga ver o fundo. Estou usando verde aqui, lógico que lá na prova você vai ter azul ou preto, mas ainda assim você consegue identificar figuras semelhantes. Com detalhe, tá? Eu vou fazer assim como você, em forma de rascunho. Eu não estou usando aqui uma régua, eu não estou usando um aplicativo de colorir. Eu vou simplesmente contornar a minha figura, pelo menos uma delas. Vou colorir de uma forma rascunhada, sem me preocupar com a perfeição, só para ver se eu consigo identificar figuras que são iguais. E até esse momento elas me parecem iguais, apesar de estarem rotacionadas ou espelhadas. Então, o objetivo é a gente identificar. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Nesse caso, só de bater o olho, eu consegui identificar que era a letra E, tá? Por isso que eu estou indo um pouco mais direto. Mas se você reparar bem aqui, a letra A, eu tenho duas figuras que são iguais. Letra B, letra C, letra D. Se eu tivesse dúvida, eu poderia contar os quadradinhos, mas a letra E, ela é bem discrepante. Então, assim, eu não preciso ter muito cuidado com as outras, porque essa é realmente muito chamativa, a diferença. Aqui percebe que eu formei basicamente uma figura que se parece talvez aqui com um F deitado e espelhado, enquanto que na parte de dentro parece mais com um U, né? Então eu tenho um dentinho a mais aqui, eu tenho bastante certeza de que essa daqui é a diferente. Enquanto que as outras, se eu posso até ter uma dúvida se está um pouco maior, um pouco menor, mas eu encontro uma figura que é bem discrepante. Então fica mais claro para mim qual é. Lembrando que essa poderia ser feita só olhando, tá? Não é uma de alto nível de dificuldade. A gente vai acostumando com o tempo também. A número 2 é: qual o menor caminho de escadas que o bombeiro pode usar para chegar ao fogo sem pular trechos interrompidos? Tem uma estratégia dentro da matemática que muita gente acha que ela não é válida, acha que é de preguiçoso, mas, cara, para mim, ela resolve o seu problema, que é tentativa e erro. Observa que o bombeiro aqui ele não tem tantas possibilidades. Ele tem algumas poucas. Se ele tem poucas possibilidades, eu acho que não me custa nada testar. Eu vou testando até identificar as possibilidades. Se eu perceber mais de uma possibilidade, eu analiso elas com calma. Então aqui, por exemplo, olha, se eu imagino, primeiro, né, a gente costuma imaginar ele fazendo o menor caminho possível, como se ele fosse
nessa direção aqui. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo inicialmente indo para trás, indo para a esquerda. Eu poderia, não vou, tá? Eu vou tentar ir direto. Vou fazer esse teste e ver se eu consigo chegar lá. Se eu subir essa escada, eu tenho uma. Se eu subir essa, duas. Percebe que tem uma escada aqui que não tem nem como ele passar, ela está quebrada, então não tem como aproveitar ela. Aqui, se eu pudesse pular de um cantinho para o outro, seria perfeito, mas não pode, né? Eu preciso ir seguindo as escadas. Então, eu vou seguir aqui para baixo. 3. Aqui, eu poderia ir para baixo, mas eu percebo que também tem um buraco. Então, mesmo que eu tentasse, eu ia encontrar um problema, eu não vou para baixo. Eu vou para a direita. Vou tentar ir em direção ao fogo. Então, eu tenho essa escada que está aqui, 4. Essa outra escada que está aqui, 5. Essa outra escada que está aqui, 6. Então eu já encontrei a resposta. Mas eu poderia ficar na dúvida se essa é a única alternativa ou se ela é a única. E se ela é a certa, né? O que eu posso fazer? Cara, testa para o outro caminho agora. E se eu fosse para a esquerda, mesmo que inicialmente indo em direção oposta ao fogo, eu teria que fazer 1, 2, 3. Aqui em cima eu já percebi que tem um buraquinho, então não tem como pular por ali. Vou direto para a direita. 4. Se tivesse como eu pular esse pedacinho, seria com certeza o melhor caminho. Eu fiz as tentativas. Eu não fiquei satisfeito só com o primeiro caminho. Perceba isso, tá? Aqui eu teria conseguido com 4 escadas, mas eu não consigo passar para o lado de lá por meio de escadas. Então esse caminho aqui para a esquerda, ele é inválido, não tem como. O único caminho real é para a direita, com um total de 6 escadas. Letra C. Questão 3. O quadriculado tem 28 quadradinhos. Iraci pinta 2 linhas e uma coluna do quadriculado. Quantos quadradinhos não serão pintados? Cara, aqui eu lembro, mais uma vez, a prova está na sua frente. Ela é um papel, você pode rabiscar ela à vontade. Rabisque, faça como a Iraci está fazendo. Colora 2 linhas e uma coluna. Lembrando que coluna é na vertical, assim como a coluna de um prédio, né? De um shopping, aquelas colunas verticais. E linha na horizontal. Inclusive, você pode fazer 2 testes, né? Porque ela não falou quais linhas são. Será que faz diferença se eu escolher a linha de cima e a que está logo depois dela e uma coluna qualquer, tipo aqui no canto? Quantos quadradinhos sobrariam se eu tivesse escolhido essa configuração? Se ela tivesse escolhido essa configuração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos. Mas e se ela tivesse escolhido outra configuração? Faria diferença se ela tivesse escolhido, por exemplo, os 2 centrais mais uma coluna meio que central assim? Quantos quadradinhos sobrariam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Percebe que a quantidade de quadradinhos que são pintados no total não faz diferença à medida que ela troca as linhas e as colunas nesse caso. Então, a quantidade de quadradinhos não pintados vão ser 12. Questão 4. 11 jogadores de futebol, numerados de 1 a 11, formaram uma roda e cada um chutou a bola para o terceiro jogador à sua esquerda. Isso é importante saber. Ele definiu para mim qual é o jogador que vai receber a bola, não é um cara aleatório. O terceiro jogador à sua esquerda. Inclusive, tem um detalhe aqui que te ajuda demais nas provas de Olimpíadas. Tem um exemplo do seu lado. Aproveita desse exemplo para ter clareza do que está acontecendo. Conecta o texto com o exemplo. Então percebe aqui, ó, o número 1 começou o jogo. Inclusive eu nem terminei o texto, mas é isso que ele está falando. Ó. Começa com o jogador 1, como mostrado. O jogo terminou quando algum jogador tocou na bola pela segunda vez. Comecei no 1, pulei o 2, o 3, toquei para o 4. Ou seja, para o terceiro jogador à sua esquerda. Do quarto para o sétimo jogador, o terceiro à sua esquerda. Cara, você tem um exemplo deixando claro o que está escrito no texto. E além disso, você já tem ali o desenho para possibilitar que você faça a continuidade desse jogo. Cara, abuse do seu poder de desenhar nessa prova. Não tenta fazer de cabeça. Nem aqui no vídeo. Aqui no vídeo você vai ficar pulando, talvez você erre. Coloca no papel. Isso vai agilizar a sua vida e vai te trazer potência em exercícios que envolvem lógica, beleza? Então, ó, 1 tocou para o número 4, pulando 2 e 3.
Do 4 para o 7, pulando 2 jogadores. Do 7, ele tocou no 10, pulando 2 jogadores. Do 10, ele tocou no 2, pulando 2 jogadores. 2 no 5, do 5 no 8, do 8 no 11, do 11 no 3, do 3 no 6, do 6 no 9, do 9 no 1. Nesse jogo, nesse momento, o jogo terminou, porque de acordo com a regra do jogo, ele termina quando um jogador pegar a bola pela segunda vez. E nesse ponto aqui, percebe que o número 1 tocou na bola pela segunda vez, o jogo terminou. Qual foi o jogador que deu o último chute na bola? O último chute foi aquele que finalizou o jogo, que foi o número 9. Então, abuse do seu poder de desenhar e escrever na prova, no papel. Questão 5. Maomé escreveu com lápis 3 números consecutivos de 4 algarismos. Já vou pausar aqui. 3 números consecutivos de 4 algarismos. Eu preciso ter muita clareza do que isso significa. E aí aqui é uma definição matemática. O que é que são números consecutivos? São números sequenciados, números em sequência, um depois do outro. Por exemplo, 30, 31, 32, 115, 116, 117. Mas além de serem números consecutivos, são números com 4 algarismos. Beleza? Mas alguns algarismos foram apagados por sua irmã, como mostrado na figura aqui. Então percebe que eu tenho uma vírgula, né? O que essa vírgula aqui indica? Que aqui está o primeiro número, aqui está o segundo número, aqui está o terceiro número, e eles são consecutivos, um depois do outro, em sequência. O que foi apagado da esquerda para a direita? Então, percebe que aqui tem espacinhos em branco. Ele quer saber quais foram os algarismos, os dígitos que não foram representados, que a irmã dele apagou e a gente não está enxergando. O que eu costumo fazer para resolver problemas assim? Deixar claro na minha mente o que é que está acontecendo, qual é o problema que eu estou resolvendo. Para isso, eu registro possíveis exemplos, para eu entender as características dos números que eu estou olhando. Como assim? Eu vou escrever nesse momento 3 números consecutivos de 4 algarismos. Por exemplo, 2126, 2127, 2128. Então eu tenho 3 números. O que é que eu posso perceber de característica aqui? Percebe que se eles são consecutivos, é o número da unidade que está fazendo diferença na parada. É ele que sempre está subindo uma unidade. Do 6 para o 7, do 7 para o 8. E percebe o que aconteceu com os outros? Eles se mantiveram iguais, ó. Quando que eles mudam, né? Trazendo agora para o lado mais teórico. Quando eu passo do algarismo 9 nas unidades. Por exemplo, 5.658, 5.659, 5.660. Então, só em casos assim, quando o dígito da unidade passa do 9, que eu altero a dezena. E a dezena só altera a centena quando ele também passa do 9. Então vamos observar os números que foram registrados por Maomé. Eu tenho 7. Eu já conheço o número da unidade. Só de conhecer o número da unidade eu já tenho que saber os próximos, já que eles são consecutivos. Aqui falta 8, 9, 8. Aqui eu tenho 4, 8 e 2 perguntas. Cara, se eles são números consecutivos, depois do 7, 8, depois do 8 vem o 9. Percebe que eu não passei pelo 9. Então a casa das dezenas não foi alterada. Se aqui é 9, aqui continua 9 também. Se aqui é 8, aqui continua 8 também. Se aqui é 4, aqui continua 4 também. 4.897, 4.898, 4.899. Só por curiosidade, né? Olha aqui o próximo número. 4.000. Aqui teria que subir uma unidade, que vai aumentar uma dezena, que também vai passar do 9. Então, o próximo número, 4.900. Nesse caso, eu tenho alteração, mas percebe que o do milhar ainda não, tá? Então, quais são os dígitos que não foram registrados? Eu devia ter colocado de laranja aqui para manter um padrão, né? Ó, aqui o 9, o 8, 4, 4, 9. Então, no primeiro dígito, 489, aqui,
aqui e aqui. No segundo número ficou faltando só o 4, aqui e aqui. E no último número faltou o 99, aqui, letra D. Só um detalhe, tá? Se você não pegou 100% da sacada lá na hora da prova, mas você percebeu que o último número tem que ser o 9, olha só, terminando com 9 eu tenho esse e esse. Digamos que foi só isso que eu percebi. Eu tenho pelo menos duas questões para eliminar, B e C. Meu amigo, chuta. Esse aqui é um caso em que, para mim, faz sentido você chutar dentro da prova da Olimpíada Canguru. Se você não consegue eliminar questões, não chute. Se você consegue eliminar duas, vale a pena. Não é garantia de acerto, tá? Mas a recompensa no tempo, ela é positiva. Então, vale a pena quando você consegue isso. Questão 6. Lisa paga R$ 7,00 por 3 frutas. As frutas têm preços diferentes, são números inteiros de reais. Qual é o preço da fruta mais cara? Mano, mais uma vez, eu tô falando de 3 frutas que custam R$ 7,00. Cara, é um preço muito barato. Você pode registrar as possibilidades. Não são tantas possibilidades assim. Ainda mais que ele me disse que são frutas com preços diferentes. Então, se eu for registrar aqui todas as possibilidades, vão ser poucas. E provavelmente só uma é possível de fato, tá? Então, mais uma vez, tentativa e erro é válido quando eu estou falando de lógica, quando eu estou falando de resolução de problema. Vamos lá, 3 frutas que resultam em R$ 7,00. R$ 7,00 pela primeira, 0 pela segunda, 0 pela terceira. Não faz tanto sentido porque, primeiro, eu teria 2 frutas com o mesmo preço. Segundo, porque eu estou pagando por cada uma delas, né? Então não faz sentido ganhar uma de graça. Em momento nenhum ele me disse que isso estaria acontecendo. Outra possibilidade, 6, 1 e 0. Mais uma vez, até poderia ser, né? Imagina que ele comprou uma por 6, uma por 1 e a outra ele ganhou. Mas elas têm preços diferentes. Ele pagou por elas. Em nenhum momento ele disse que eu poderia ter pego uma de graça, de brinde, sei lá. Outra possibilidade, 6, 1, 0, aí já não tem muito como fugir disso. 5, 1, 1. Não tem como, porque eu teria 2 frutas com o mesmo valor. Outra possibilidade, 4, 2, 1. 4, 2, 1 resulta em 7. Eu tenho 3 frutas com preços diferentes. Encontrei uma possibilidade satisfatória. Ela me garante o que foi combinado ali no enunciado. Então, a fruta mais cara foi de R$ 4,00, letra C. Detalhe, tá? Mais uma vez. Registra no papel, velho. Não tenta fazer de cabeça. Quando você tenta fazer tudo de cabeça, você gasta mais tempo e você corre mais risco de erro. Questão 7. O gato Simon derrubou um bloco da pilha que o gato Félix tinha feito. Qual das pilhas a seguir pode ser a de Félix antes de o bloco ser derrubado? Num caso desse daqui, eu enxergo 2 formas de fazer, tá? Imaginando as possibilidades em que eu posso colocar esse bloco que caiu, ou avaliando as alternativas, identificando onde é que o bloco foi colocado. Teve alguma alteração a mais? Por exemplo, né? Na letra A. Esse bloco aqui, me parece que ele foi colocado aqui em cima, né? Ó, eu tinha só 3 andares nessa casa e agora eu tenho 4. Mas percebe que não foi a única alteração, né? Além disso, esse bloquinho aqui também foi preenchido, sumiu um bloquinho que tinha aqui, então eu tive várias alterações nessa pilha. Não foi só um bloquinho recolocado. Então a letra A não é. Na letra B, eu percebo que aqui continua com um buraquinho. Eu percebo que essa peça aqui sumiu na letra B. Então, eu também já posso eliminar ela. Não preciso nem ir além. Na letra C, percebe que aqui eu tinha 2 casas. E aquela outra torre oposta também tinha só 2. Agora elas têm 3, ó. Ou seja, eu tive mais de uma alteração para chegar nessa configuração. Então, não pode ser a letra C também. Na letra D, me parece que ele colocou, assim, meu pensamento inicial, ele colocou a pecinha aqui em cima, mas fazendo isso, percebe que ele formou uma escadinha, né? É como se ele tivesse pegado esse bloquinho e passado para cá, o que não pode. Eu só posso movimentar a peça que estava caída. Então aqui também eu tenho uma possibilidade não satisfatória. E na última, percebe
que esse bloquinho continua com duas casas, essa coluna continua com dois bloquinhos, essa coluna do meio continua com um bloquinho, essa coluna do canto continua com dois bloquinhos exatamente como era, e a última coluna ganhou um bloquinho, que é exatamente o que tinha caído. Essa é outra forma de você visualizar. Letra E. E a última questão dessa parte do vídeo. Alex tem um pôster do canguru na parede da cozinha. A parede tem os ladrilhos com o padrão da figura. Então, mais uma vez, você tem uma figura para você analisar. Isso te ajuda. Isso deixa claro o que está acontecendo. Sai da mente. Isso está desenhado. Observe o desenho. Quantos ladrilhos cinzas estão cobertos pelo pôster? Então, cara, eu preciso entender qual é o padrão que essa parede está fornecendo para eu tentar entender o que tem atrás dele. E percebe que é um quadriculado, né? Cada fileira ou cada coluna é igual a duas à sua frente. Então, como assim? Deixa eu ver se consigo explicar. Essa coluna que eu vou chamar de 1, ela é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. É uma sequência, né, continuada. Enquanto que essa aqui do lado, a 2, é igual a essa. Ou seja, se eu conheço o padrão de duas dessas colunas, eu já conheço o padrão da minha parede inteira. Nesse meu padrão de nível 1, nesse meu padrão que eu chamei de 1, quantos quadradinhos cinzas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, no padrão 1, eu tenho 4 cinzas. No padrão 2, 1, 2, 3, 4 também. Então, no padrão 2, eu também tenho 4 cinzas. Com isso, eu percebo que todas as fileiras possuem 4 quadradinhos cinzas. Eu só preciso saber quantas fileiras foram escondidas. Com um detalhe que tem que tomar muito cuidado, que alguns quadradinhos ainda estão aparecendo aqui. Eu preciso subtrair eles, tá? Se eu for contar quantas colunas foram escondidas, eu preciso tirar os quadradinhos que estão visíveis. Eu tenho uma fileira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 fileiras, cada uma delas com 4 quadrados cinzas, um total de 28 quadradinhos. Só que alguns estão visíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 28 menos 7, pasmem, 21. Então, eu tenho 21 quadradinhos cinzas escondidos atrás do pôster. Aqui foram as questões fáceis. Todas elas valiam 3 pontos. Se você erra uma questão dessa, você perde 0,75. Se você deixa em branco, você não ganha e também não perde. Beleza? Como eu disse antes, eu vou pausar aqui, vou gravar o segundo vídeo com as questões médias, depois um terceiro com as questões difíceis. Beleza? Dessa forma eu consigo me organizar melhor, pelo menos por enquanto. Obrigado pela atenção, obrigado por ter estado até aqui. Te encontro aí no próximo. Valeu!